Boa noite, pessoal. Então, iniciou a gravação. Se vocês puderem colocar aí no chat que vocês autorizam a gravação, o nome de vocês, tudo certinho, eu agradeço. E aí, hoje a gente inicia o nosso plantão de dúvidas e a gente vai abordar esse estudo de caso clínico que a gente disponibilizou hoje ali para vocês. Então, a gente vai ler junto esse material e a intenção disso é gerar discussão entre vocês. Vocês podem também, já entre vocês aí, de acordo com as discussões, enfim, a gente pode ir se organizando, vocês conversando aí no chat também, para fazer essa atividade, né, em conjunto. E no decorrer dessa atividade, eu vou dando algumas dicas ali para vocês, alguns macetes, porque esse estudo de caso clínico, eu e o professor Gerson, a gente elaborou ele, focando bem levantando questões bem focadas assim nas temáticas que a gente discute na nossa disciplina, né? Então é uma forma um pouco mais, com uma visão mais prática de vocês abordarem, de vocês avaliarem o conhecimento de vocês com relação à conclusão aqui da nossa disciplina. Será que vocês conseguiram aderir, né? Se vocês conseguiram aprender, consolidar algumas informações aí. E então a gente vai andar um pouco com esse estudo de caso clínico. Depois eu vou pegar algumas dúvidas, vou abrir para questões, né, questionamentos, e aí, dependendo do horário, a gente pode fazer uma dinâmica mais de revisão de conteúdo sobre o efeito analgésico e anti-inflamatório do exercício. É um game, né? Uma brincadeira. Chama, alguns de vocês já devem conhecer aquele aplicativo do Kahoot. Então, eu elaborei algumas questões ali, mais para vocês revisarem o conteúdo também, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui esse contexto, né? O pessoal já comentou que já deu uma olhada aqui no estudo de caso clínico. Então, nós vamos ver juntos, né? Que essa é a dona Rose, que é uma senhora de 76 anos, que ela tem diabetes, hipertensão e dislipidemia. Ela tem síndrome metabólica, né? E isso há 10 anos. Ela deu entrada em uma UBS no dia 3 de setembro com queixa principal de dor no joelho esquerdo, que já acontece há cerca de 3 semanas. Ela não tinha histórico prévio de dores no joelho, mas a dor aumentou em relação à intensidade nos últimos 5 dias. Tá? Então, ali, ó, como ela chegou na UBS e as primeiras impressões ali. Então, a gente tem essa história clínica, né? Ela se lembra de ter batido o joelho há muito tempo quando voltava para a cama, no escuro, depois de ter ido ao banheiro. Mas isso já tem mais de 3 meses. A dor foi localizada na face anterior da articulação do joelho e foi aliviada pelo repouso. Então, ela meio que, provavelmente, né, ficou com muita dor, mas fez repouso e melhorou a dor. Ela não tem histórico de lesão ou de cirurgia no joelho. Ela não tem histórico de gota na família, artrite reumatoide ou doenças articulares degenerativas. Então, histórico dessas doenças, sem nenhum. A dor no joelho afetou as atividades de vida diária e ela se queixa de andar mancando. Pessoal, vocês podem interagir. Eu vou aí abrindo aqui. Tá, vocês colocaram que autoriza a gravação. Eu vou abrindo aqui o chat de vez em quando. Vocês podem ir mandando mensagem para já ir comentando alguma coisa, tá? A intenção não é passar rápido ali, mas a gente vai discutir um pouco mais nos questionamentos desse caso clínico. Com relação à avaliação clínica, né? A enfermeira que atendeu a senhora Rose aplicou a escala visual analógica, que é a escala de EVA, né? E a pontuação de dor avaliada foi 8 de 10.
Não teve relato de travamento, estiramento ou impacto no joelho. Ela notou que o joelho esquerdo estava levemente inchado em comparação com o joelho direito, mas a Rose não conseguia lembrar quando que começou. Rose relatou rigidez matinal em ambos os joelhos. A duração da rigidez é de média de uns 15 minutos e desaparece quando ela começa as atividades cotidianas. Não teve febre, perda de peso ou perda de apetite. Com relação à avaliação clínica e os exames físicos, tá? Então, ela tem uma pressão arterial de 144 por 90, frequência cardíaca de 71 batimentos, IMC dela é de 26,6, e os medicamentos que ela utiliza são todos esses daqui. Alondipina, 5 miligramas, atenolol, simvastatina, losartan e metformina, tá? Ela não tem eritemas, hematomas ou descoloração do joelho esquerdo, né? Levemente abaulamento é visto no aspecto medial da articulação, do joelho esquerdo em específico, e a musculatura de ambos os joelhos parece simétrica e sem deformação óssea. Com relação à palpação, né, no exame físico, a articulação do joelho esquerdo está um pouco mais quente e dolorida. A amplitude do movimento do joelho esquerdo é reduzida e é possível ouvir crepitações em ambas as pernas, né, nesse exame físico. E aí, pessoal, infelizmente, a doutora Rose esqueceu de mandar os resultados com o diagnóstico médico, aquela folha final ali, né? Ela esqueceu de levar. Mas, de acordo com as considerações, com as informações apresentadas, você já tem ideia de qual seria o diagnóstico. E aí, o início do questionamento, depois de ter esse contexto todo ali, de exame físico, exame clínico, histórico, né? Então, baseado nas informações que tem ali, qual seria o diagnóstico? Como essa paciente poderia ser tratada quanto à medicação? Quais classes de medicamento podem ser utilizados? Quais efeitos adversos essa medicação apresenta? A interação medicamentosa com alguns dos medicamentos já utilizados pela senhora Rose? E B, né, como essa paciente pode ser tratada quanto à intervenção não farmacológica e orientações do estilo de vida, né? Vocês querem comentar alguma coisa aqui? Já tem alguma ideia? Alguma coisa que a gente já abordou aqui? Acho que só tem mais um slide aqui, pessoal. Então vamos lá, ó. Com relação ao exercício físico, né? De acordo com o diagnóstico, é possível a recomendação da prática de exercício físico? Se sim, quais os principais parâmetros imunometabólicos que você considera atingir para que o exercício físico fosse efetivo em reduzir a dor da senhora Rose nas 3 primeiras semanas? Quais são as intervenções de prática de exercício físico? Quais tipos de exercício, né? Volume, frequência, intensidade que você definiria? E aí é necessário que vocês justifiquem as escolhas associando os parâmetros imunometabólicos, né? As questões que a gente abordou aqui nas nossas aulas, né? Sobre efeito do exercício físico anti-inflamatório e a questão imunológica, né? Imunometabólica, porque a gente frisou bastante que o exercício físico ele é um estresse para o nosso organismo, um estresse metabólico, e isso gera uma resposta imunológica, né? Então, baseado nessas questões ali, a gente entende que vocês já conseguem ter uma ideia, uma visão um pouco mais aplicada das intervenções possíveis. Com relação à interação medicamentosa, que a gente comentou,
Eu lembro que o Gerson passou para vocês um site. Essa parte de interação medicamentosa ficou muito fácil para vocês, né? Eu acho que é drugs.com, que vocês acessam lá, colocam o nome dos medicamentos e colocam. E aí vocês conseguem visualizar de forma rápida e dinâmica. Essa ferramenta aí, pessoal, principalmente para quem, para nós, né, que a maioria é formada em fisioterapia e educação física aqui, é uma ferramenta ótima, né? Porque aí a gente não tem mais que ficar lendo bula, tudo. A gente pega o princípio ativo daquele medicamento, coloca ali no site e ele vai apresentar as interações medicamentosas. Então, se você tem um paciente que toma 3, 4, 5 tipos de medicamento, a senhora Rose aqui, que a gente viu, acho que são 5 medicamentos, né? Porque ela tem hipertensão, diabetes e dislipidemia. Então, ela trata todas essas alterações metabólicas a partir de medicamento. Então, agora apareceu também essa questão de dor, né, no joelho esquerdo dela, e aí, infelizmente, ela esqueceu o exame, né, que tinha o diagnóstico médico, e aí vocês precisam identificar qual é o diagnóstico ali e colocar a possibilidade dela fazer exercício físico ou não, né? Então, eu abro aí um espaço para vocês comentarem, fazer as ponderações de vocês, vocês fiquem à vontade, tá bom? E assim, lembrando, né, essa atividade, ela é uma atividade para induzir interação entre vocês, a prática, a vivência, é, peraí, a prática, a vivência de vocês, e e analisar, né? Porque ela não conta ponto, mas analisar o conhecimento de vocês. Bárbara, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, tá. Porque eu estou dirigindo. Eu entendo, né? Primeiro pelo caso da crepitação, até pela idade e tudo, ali já provavelmente tem uma questão de condromalácia, né? A gente imagina que num estágio talvez até mais avançado, mas por esses sinais flogísticos, talvez também tenha ali uma osteoartrite, imagino. E aí, se a gente for pensar aí numa questão de anti-inflamatório ali, para poder, pelo menos, diminuir o quadro dela, aí teria que ver essa questão da interação com os demais medicamentos, né? Perfeito. A interação com os demais medicamentos, a possibilidade ou não da prática do exercício físico, quais são os critérios que a gente precisa avaliar se ela pode ou não, né, fazer exercício. Ali a enfermeira da UBS que atendeu ela, deixa eu voltar esse slide aqui, aplicou uma escala visual analógica, né? Aquela escala de Eva, e a percepção de dor dela foi pontuada em 8, né? Então, o máximo é 10. Então, assim, ela está com uma sensibilidade à dor um pouco maior, né? Que nos últimos 5 dias ela relatou que essa dor aumentou, né? Então, assim, vocês vão perceber na avaliação clínica, no histórico e tudo mais, que ela deu uma pancada, mas ela também não teve impacto ali recente. Então, tem toda uma narrativa, uma construção de informação ali, do histórico que é relevante, que pode já direcionar a um tipo de diagnóstico que pode complicar um diagnóstico, apresentar necessidade de algum tipo de exame, né? Então,
a gente precisa ir colocando em camadas, né, alinhando, né, avaliação clínica, exame físico, histórico, e alinhando essas informações para a gente chegar em um ponto e definir um pouco mais, né, a linha, né, que deve ser tomada. Mas lembrem, né, esse diagnóstico aqui já foi dado pelo médico. Isso é um levantamento porque a senhora Rose ali esqueceu de levar o diagnóstico médico para vocês. Vocês já precisam iniciar algum tipo de direcionamento com a senhora Rose, tá bom? Alguém levantou a mão? Não. Ah, o João, pode falar, João. O João, não tá. Você não abriu o microfone. Desculpa. Obrigado, professora. Eu levantei a mão e não abri o microfone mesmo. Pensando nos achados iniciais em relação ao que foi avaliado pela enfermeira, levando em conta a escala analógica, né, a escala de dor, é uma dor bem importante, né, de 8 para 10. Então, como fisioterapeuta, eu iniciaria com condutas para redução da dor, alguns recursos, né, eletroterapeutas ou terapia manual para alívio da dor inicialmente. Passando esse processo, né, essa fase de dor, aí eu iniciaria com algumas condutas, com exercícios de leve a moderado, para que ela consiga, na rotina diária, na vida habitual, já sentir uma melhora. A partir daí, poderia já indicar alguns exercícios, ou com acompanhamento com o profissional da educação física, né, ou o exercício físico mesmo de forma autônoma, né, para que ela já consiga ter uma vida cotidiana normal. Mas, levando em conta, né, essa fase inflamatória aguda, eu pensaria bem em relação a exercícios, não impor exercícios com carga inicialmente, né, exercícios vigorosos não seria tão bom, né, nessa fase inicial. Sabemos que alguns exercícios, né, dependendo do volume, ele vai aumentar também um pouquinho da inflamação. Então, levando em conta que o tecido também não inflama, né, apenas aquele tecido, o que faz a ação, né, vamos dizer assim, mas também tecidos inertes, e esses tecidos inertes, às vezes, eles são avasculares, né, e acabam também complicando ainda mais o processo inflamatório. Então, inicialmente, pensaria nessa fase aguda. Perfeito. Esse ponto da fase aguda é um ponto que precisa ser levado em consideração. Inclusive, vocês já devem ter visto no Classroom, né? Um relato de uma colega de vocês que ela colocou ali em uma das atividades, um questionamento sobre fibromialgia. Eu vou ler ele certinho. Mas é isso, né? A gente precisa organizar esses pontos, colocar em uma escala assim cronológica, né, de como você, na educação física a gente chama de periodizar, né, quais são as intervenções, o passo a passo de intervenção possível, de como melhorar a qualidade de vida da dona Rose ali, porque a retomada da função, né, que precisa. Então, isso que você relatou, João, são os primeiros passos e é muito importante, porque vem associado, né, a sensação de dor, ela gera muito medo também. Então, como que vocês vão lidar também para que essa paciente tenha segurança de vocês auxiliarem na mobilidade, né, na movimentação dessa articulação para fazer exercício, né, as primeiras interações é muito mais. Vocês vão ver na palestra do Arthur esse fim de semana aí, é muito mais sobre a confiança que vocês vão passar para os pacientes para iniciar a prática de exercício físico, né? Bárbara, pode falar.
Até que eu cheguei em casa e consigo falar com mais calma, daqui a pouco eu vou entrar no computador. Então, pensando nessa questão de que ela está com um quadro álgico, e até comparando com o que o meu marido passou, né, que foi exatamente isso, de ter o edema, ter o ter a dor, teve todos os sinais logísticos. Num primeiro momento, até porque era a opção dele não entrar com anti-inflamatório, ele não quis, né? Então, isso vai de cada paciente, porque o próprio ortopedista, ele recomendou o anti-inflamatório, mas a gente sabe que se puder não entrar, melhor, né? E aí a opção dele foi não entrar com anti-inflamatório. Então, eu apliquei nele o protocolo Police, né? Primeiro, ele fez todo aquele trabalho de manter elevação, gelo, compressão, e aí que o dele inchou demais mesmo, sabe? Aí, aos poucos, quando o edema foi diminuindo, aí ele começou a colocar um pouco de carga, né? E aí foi aumentando gradativamente, né, a caminhada dele, e aí no que ele foi melhorando, aí sim que eu entrei com exercício, mas não entrei com exercício no exato momento desse quadro álgico, que também o relato dele chegou, ele teve perda de função, né, chegou a não conseguir flexionar o joelho, e aí eu tive que aguardar tudo isso para começar com exercício. Essa questão, a gente fala assim, na nossa disciplina a gente aborda, né, tipo a parte farmacológica, a parte da prescrição do exercício, tem algumas evidências científicas que mostram que o exercício, que o medicamento, que o fármaco pode prejudicar algumas classes de fármacos, vocês viram, né, não são todos, mas algumas classes de fármaco pode prejudicar, né, na hipertrofia muscular, mas é sempre importante a gente frisar aquela relação do benefício em relação a, aos efeitos. Eu sempre me somo essa palavra. Colaterais, aos efeitos colaterais do medicamento. É sempre essa relação, né? Se a pessoa sente que é possível fazer não fazer o uso do fármaco e tem conhecimento para tratar, aí sim é interessante, né? Tentar fazer outras estratégias que não o consumo, porque tem muitos problemas colaterais mesmo, como por exemplo, redução da mucosa gástrica, né? Então, por muitos fármacos tomados de forma crônica pode gerar problemas gástricos, enfim. Tem várias questões, e por isso que essa disciplina a gente associa bastante essa questão da farmacologia com a prática do exercício físico, mas assim, lembrando que precisa analisar, sim, cada caso é um caso, né? Caso a caso precisa ser analisado, porque tem pessoas que têm uma percepção de dor menos elevada, que consegue fazer um tratamento, já iniciar com a prática de exercício físico, às vezes tem o critério do nível da lesão, né, que para uma pessoa que tem uma lesão ali no joelho, ela consegue continuar as atividades físicas dela normalmente, outra pessoa tem uma lesão mais grave, então é uma relação de percepção de dor com o nível de lesão, com a treinabilidade, com a alimentação, a qualidade de vida. Então, são tantos fatores que, assim, a gente fala e é importante frisar, né? Não tem receita de bolo. A gente precisa estar sempre em interação, se comunicar bem. A gente falou bastante das citocinas, da importância, né? Das citocinas, que o efeito principal dela é uma boa comunicação para a resolução do processo inflamatório. E a gente também precisa ter uma boa comunicação com os outros profissionais para conseguir direcionar de forma mais eficaz o tratamento dos pacientes, né? Pessoal, com relação então ao estudo de caso clínico, vocês viram a temática aqui.
vocês têm essa semana para se organizarem, né? Vocês podem aproveitar aqui esse nosso plantão de dúvidas para se organizar, né? Ver, combinar horário de vocês se reunirem também, tá? Para vocês tentarem fazer em conjunto esse plantão de dúvidas. Oh, esse caso clínico, tá? O endereço do site, o João perguntou o endereço do site que mostra as interações. Deixa eu ver, eu acho que eu deixei isso aqui salvo. Drugs.com. O navegador, pessoal, assim, é um site em língua inglesa. Peraí, deixa eu fechar esse negócio aqui. Para não confundir. Aqui. Drugs.com. É um site em língua inglesa que vocês conseguem ali o Google já, vocês colocam para traduzir já para a língua portuguesa. Deixa eu. Peraí. A Elisângela falou: eu trabalharia juntamente com uma nutricionista se a paciente aceitar. Acredito que a alimentação saudável e alguns fitoterápicos, como a cúrcuma, por exemplo, iria ajudar também. Ah, então. E aí? Mas isso, tá. E tem as estratégias também. Essas são as farmacológicas, uma nutricionista, ajuste da alimentação também. Afinal, ela tem síndrome metabólica, né? E a prática de exercício físico, né? Como com o exercício físico, né? Uma das questões ali fala sobre um efeito para vocês associarem essas intervenções aos efeitos imunometabólicos também, né? Deixa eu reduzir aqui de novo. Pode falar, Thiago. Em relação ao exercício, eu pensaria em estratégias de contrações musculares regenerativas que pudessem proporcionar algum efeito analgésico, né? Então, geralmente eu consigo isso analisando a postura da pisada, a postura do corpo da pessoa e tento fazer um balanceamento muscular com uma análise assim da força dos agonistas e dos antagonistas também e trabalhando com isometria. Geralmente essas isometrias que conduzem a um balanceamento energético produzem um certo efeito analgésico na região das articulações, né? Uhum. Outra coisa que eu faço é exercícios da calistenia chinesa, que são exercícios que têm fundamento na medicina chinesa. Então, geralmente, são movimentos circulares com as articulações que a pessoa faz sem dor e que tem esse efeito analgésico. Então, eu combino essas duas estratégias. Estou falando em nível de exercício físico na fase aguda de dor, né? Que eu tô falando, entendeu? Mas o objetivo é o efeito analgésico. Eu tenho conseguido reduzir, sei lá, de 30% a 60% em uma sessão a dor ali. Sim. Porque dentro desse estudo de caso clínico, é importante vocês perceberem que tem dois momentos ali de prescrição de exercício, né? Um que o João comentou, já iniciou com essa abordagem sobre os parâmetros de dor aguda, que é importante. Vocês podem aproveitar o fim de semana da aula do Arthur para tirar todas essas dúvidas com relação a isso. E aí, nesse segundo momento, né, aí sim, né, o que você comentou, né, Thiago? A prescrição de exercício pode ser de calistenia, qual a modalidade, né? Quais os tipos de exercício
que a senhora Rose ali vai poder praticar? O que é mais indicado para essa lesão aí no joelho? De acordo com o diagnóstico, né? Claro. São sempre que vocês já sabem qual é o diagnóstico ali da doença. A Isabela comentou aqui que seguiria no mesmo raciocínio do João, considerando os sinais inflamatórios. Provavelmente a paciente deverá fazer o uso de algum anti-inflamatório sobre a prática de exercício nessa fase aguda e iniciaria com exercícios distais e até mesmo em membros inferiores, justamente pelo efeito metabólico. Exato. Enfim, eu não quero ficar dando muita. Porque vocês. Membros superiores, o S ali no final, desculpa. Eu não quero ficar dando muita resposta já, porque a interação. É importante vocês interagirem, né? Eu quero instigar que vocês interajam. Essa discussão no chat é muito positiva já, porque já vai lançando várias ideias ali para vocês. Mas o principal, eu acho, que é o grande ponto dessa atividade é a organização das ideias, de vocês considerarem esses pontos todos e fazer como se fosse um relatório mesmo, né? Nessa etapa, nesse momento, com esse contexto, né? Com esses medicamentos, a prescrição de exercício, qual o volume, qual o tipo, modalidade, enfim. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer muito bem essa atividade aí, tá bom? Pessoal, mudando de assunto, né, de temática, então, a gente já apresentou, tivemos essa breve discussão ali, vocês já colocaram algumas ideias. Tem alguma dúvida com relação às atividades? As atividades avaliativas? Dúvida de uma questão ou outra ali, que vocês queiram entender melhor? Vocês podem falar, tá bom? Vou deixar um tempinho aqui para vocês comentarem. Enquanto isso, eu vou ir abrindo aqui. Aqui. Não, sem dúvida com relação às questões, eu vi que, bom, porque assim, né, as dúvidas... Pode falar, Thiago. Justamente nessa questão que eu acabei de colocar, porque tem essa ideia de usar o exercício como medicamento, não é isso? Avaliação 3. Uma intervenção não farmacológica, é isso. Então, no caso da fase aguda de dor, não seria usado exercício como medicamento. É isso? O exercício físico, ele promove analgesia, então ele pode ser utilizado, sim, como... Na fase aguda de dor, né? Uma intervenção não farmacológica. Na fase aguda, a gente sempre comenta, né? Às vezes, você está com uma lesão no punho esquerdo, no punho esquerdo, e uma dor aguda no punho, né? Você tem que... A pergunta, né? Você precisa parar toda a atividade física, toda a prática de exercício físico por conta dessa lesão e dor aguda que você está no punho esquerdo? Não. Exatamente. Então, assim, é possível gerar analgesia através do exercício físico por parâmetros metabólicos que vão atuar na analgesia dessa articulação também, porque o efeito do exercício físico é sistêmico. Então, assim, a gente tem essa ponderação. É claro que a pessoa está com uma dor no joelho e ela costuma praticar corrida e ela está com essa dor aguda, então, realmente, ela não vai conseguir manter essa modalidade
de treinar corrida nessa fase aguda. Mas se for alguma modalidade, alguma intervenção em que é possível você isolar a articulação dolorosa e manter a prática de exercício para você obter os efeitos analgésicos do exercício, isso é muito positivo, tá? Então, de novo, né? Cada caso é um caso, né? Depende do local dessa lesão, o grau de lesão, mas, assim, por via de regra, não é possível afirmar que, porque a pessoa está com dor aguda, intensa, ela tem que parar de fazer exercício físico, tá? Aí a gente tem que analisar o caso. João, pode falar. Pode falar, Já João. esquecendo novamente de abrir o microfone. Seguindo a linha de raciocínio, professora, com relação à pergunta do colega, eu acredito que a gente precisa avaliar a característica da dor, né? Em que momento essa dor se apresenta, né? Se o paciente já chegou para a sessão de treino com dor, ou se essa dor ela iniciou após o exercício. É uma dor que ela se apresenta no momento do exercício, né? Então, a característica da dor, ela vai realmente ser diferente de indivíduo para indivíduo. Não tem como a gente também generalizar, né? E aí, às vezes, o paciente, ele inicia uma sessão de treino, a dor desaparece. Ou o paciente chega sem dor e aparece a dor durante o exercício. Então, eu acredito que a gente precisa avaliar isso aí, nesse contexto. Exatamente. Ótima explicação, João, porque o exercício tem esse efeito analgésico e a gente tem que perder esse estigma de que se o paciente está com dor é melhor evitar fazer exercício físico, porque assim o exercício também causa analgesia, né? Então, se for possível, é sempre importante a gente estimular, se for possível, dentro do caso clínico, né, específico, que vocês estão avaliando, é sempre importante estimular a prática de exercício físico, porque tem efeitos positivos, né? Aqui, pessoal, então, ainda nessa temática do efeito anti-inflamatório, analgésico do exercício, eu coloquei essa atividade aqui mais para discussão. E a Isabela está aqui a Isabela está aqui na sala. Colocou esse comentário, eu achei muito pertinente. São dúvidas que realmente, na prática, eu tenho certeza que muitos de vocês, eu também já passei por esses questionamentos, será que eu estou fazendo certo, né? Tem tanta regrinha, tanto certo, errado, enfim. Mas conforme a gente vai desenvolvendo nosso conhecimento, a gente vai tendo mais confiança da nossa prática, né? Então, aqui assim, ó, a Isabela comentou que ela é fisioterapeuta. Oi, Isabela, você não quer comentar? Falar aqui? Atua na área de ortopedia e pilates, e a maior parte dos pacientes são de dor crônica, e ela passou por tá sem microfone. Tá, tudo bem. Por um período de agudização, né? Assim como também atende alguns pacientes com fibromialgia. O interesse dela existe em relação à promoção da analgesia para esse público. Que é o que a gente estava comentando aqui agora, né? Analgesia a partir da prática de exercício físico. Em relação aos problemas, existe por parte dos pacientes um grande medo de movimentar, cinesiofobia, pois eles acreditam que o movimento vai piorar o quadro álgico e que, para melhorar, necessitam de repouso absoluto. Já da minha parte, existe ou existia uma dificuldade para lidar com os pacientes com fibromialgia, visto a intensidade do exercício, né? Qual a melhor forma de intervenção e a modalidade. Então, aqui, a Isabela está comentando com relação à fibromialgia. A fibromialgia, a gente viu que, em relação à farmacologia, a fármacos, não tem um medicamento eficaz na resolução da fibromialgia, né? Então, a fibromialgia é uma doença multifatorial,
não tem um fármaco que resolva, não é um processo inflamatório, de fato, né? Tem todo um contexto ali que a pessoa sente muita dor e não tem resolução. A pessoa vai conviver com a fibromialgia, né? Tem momentos que a dor vai ser mais intensa, tem momentos que a dor vai ser mais leve, vai ter momentos que a pessoa não vai sentir dor. E aí, como que lida com isso? Nesses momentos ali de dor aguda, como que lida com... Porque não tem nem lesão muscular, né? A fibromialgia, ela é um aumento da percepção da dor, né? Não tem a lesão do músculo ali, então tem essa questão ali do medo do movimento, né? Então, os questionamentos, né, que é o que o João comentou, a gente estava conversando aqui, né, Tiago? Inicialmente, é importante a gente passar confiança para o paciente, para ele entender que é importante a prática de exercício físico. Quais estratégias que vocês vão utilizar para que o paciente de vocês adquira essa confiança no trabalho de vocês? Aí eu entendo que passar um pouco de conhecimento, de informação sobre o quadro clínico, né, de cada um desses pacientes é muito importante, né? Você demonstrar conhecimento sobre o que é fibromialgia, como que ela acontece, deixar muito claro que fibromialgia é uma doença que a pessoa tem que aprender a conviver com ela e que o único tratamento efetivo é a prática de exercício físico e que existem estratégias possíveis, né, de iniciar com baixa intensidade, para a pessoa adquirir a coordenação motora, movimento, vários aspectos, né, da progressão do exercício físico mesmo, e avaliar a percepção de dor, evitar ao máximo aquela questão de dor tardia, né? Quando uma pessoa que ela é sedentária inicia a prática de exercício físico, já é um fator muito importante para a gente ficar de olho em relação à coordenação, às habilidades coordenativas da pessoa, né? Da questão de tônus muscular, porque ela vai começar a fazer exercício toda empolgada lá, só que aí ela fica com muita dor tardia. 3 dias depois ela não consegue fazer as atividades básicas, diárias dela. Então, um paciente com fibromialgia, esse cuidado é redobrado, né? Porque a sensação de dor é muito maior. Então, é aquele contexto que a gente comenta, né? Devagar e sempre, né? Mas sempre analisando constantemente, porque, de novo, não é um processo que você vai tratar. Vai ter fases em que a fibromialgia vai estar, a pessoa vai estar com mais dor, sentindo mais dor, e vai ter fases que ela vai sentir menos dor. Então, é importante a gente ter essa comunicação, essa conversa para ir dosando a carga, volume de treino, intensidade de treino, né? E de novo, né, a questão da modalidade, que a pessoa precisa se sentir bem fazendo o exercício físico. Não é porque musculação é uma modalidade mais prática de se realizar que é a melhor prática de. Mais prática não, é mais fácil de se realizar, que é a Melhor melhor estratégia, né? intervenção, a melhor estratégia, isso. Então, precisa avaliar, né? Se a pessoa gosta de dançar, e isso sim, nessa modalidade ela vai aderir, direciona a pessoa para fazer dança, para fazer pilates, para fazer aquilo que ela adere, de fato. Esse é o principal ponto, né? Certo, Isabela? Então, pode confiar, né? E aí você pode buscar mais informações científicas no material complementar. Eu coloquei vários artigos ali que dão suporte, né, com relação ao desenvolvimento da fibromialgia, que aborda temáticas sobre a intensidade do treino, enfim, e o desenvolvimento da doença, né?
que vocês podem analisar um pouco mais a fundo para conseguir ter essa confiança. E eu acho que o Arthur aborda muito bem essas questões de quais estratégias que eu posso utilizar para mudar o foco da percepção de dor do meu paciente, né? É, várias condutas assim de tirar a atenção da dor e ele fala também sobre não falar muito da dor, porque não falar da dor também é um passo importante, né? Porque às vezes a pessoa está sempre dentro daquele ciclo da dor, que o assunto dela é a dor, tudo gira, o contexto social dela acaba sendo a problemática da fibromialgia, da percepção da dor. Então, enfim, né? Não quero também ficar dando muito spoiler, mas é muito importante, muito valorosa essa palestra do Arthur. Vários conceitos interessantes que eu aprendi também assistindo a palestra dele. Eu super indico, tá, pessoal? Como a gente, ó, 8h20 agora, vamos fazer um Kahoot aqui? Deixa eu colocar aqui na tela. Esse aqui. Para vocês. Pessoal, eu nunca fiz esse modo de equipe. Deixa eu começar o compartilhamento. Mas, ó, vocês estão em 10 pessoas aqui. Vocês estão vendo minha tela? Eu não sei mais o que vocês estão vendo. Vocês já estão vendo minha tela? Não, ainda não. Não? Mas aí você não vai fazer naquele esquema que cada um entra, coloca um nome, Isso, né? Sim, sim. Ah, eu sei. Eu fiz aqui. Então, é porque tem esse modo de equipe, ó. Eu nunca fiz esse modo de equipe. E eu acho que deve ser mais da hora fazer esse modo de equipe, né? Vocês não querem testar comigo, não? Esse eu não conheço também, não. Eu só fiz o individual. 10 jogadores, vamos ver. Porque eu fiz uma simulação desse modo em equipe e era como se fosse um jogo de Tetris, sabe? Que aí tem que. E a cada pergunta certa que vocês colocam, vocês vão derrubando um quadradinho no time adversário, sabe? É, maneiro. Então tá. Ah, não, é a versão premium esse modo de equipe. Ah, é muito bom, isso é verdade. Deixa eu voltar. Eles deixaram eu até testar hoje à tarde ali. Só que assim, não dava pra. Tá carregando, cadê? Vocês já estão. Alguém aqui nunca jogou Kahoot? É assim, vocês apontam a tela, o celular aqui na tela, e aí coloca o nickname de vocês. Podem colocar aí qualquer nome. E eu vou ir passando as perguntas e a gente faz uma pontuaçãozinha aí, uma brincadeira de revisão de conteúdo. Eu coloquei 15 perguntas para a gente jogar, uns 30 segundinhos ali cada uma, e aí a gente vai revisando o conteúdo. E caso vocês queiram tirar dúvida ali, a gente já para na pergunta e tira a dúvida também, tá? Então, vocês podem ir entrando na sala. Algumas pessoas já entraram, mas não consigo ver aqui atrás, né? 3 pessoas só entraram. Entra mais umas 5 pessoas aí, a gente já começa.
Ou vocês podem apontar o celular aqui nesse QR Code, ou vocês podem entrar no site aqui do Kahoot e digitar esse PIN aqui, tá bom? Mais umas 2 pessoas entram aí, que aí a gente inicia. E aí, alguém está tentando? Senão a gente já pode começar. Podemos? Se alguém estiver tentando e não estiver conseguindo, avisa aqui no chat. Perla, você tá aqui dentro. Aqui, ó, você aqui. Tá certo, então. Vamos começar, então. Então, é assim, ó. Um questionamento, uma pergunta, e quanto mais rápido vocês responderem, e responderem certo, maior a pontuação de vocês. Não tem nada de tipo, ai, nossa, errei. Não tem problema errar, assim. Até porque a intenção é também responder bem rápido. Enfim, vocês vão ver como funciona. A visão mais aplicável da prescrição de exercício físico no tratamento de doenças inflamatórias e metabólicas indicam que o exercício físico deve ser prescrito em alta intensidade para que se tenha efeito. O exercício físico não pode ser associado ao uso de remédio para ter efeito. O indivíduo inflamado e obeso precisa primeiro emagrecer para depois ganhar massa muscular. Ou o exercício físico precisa induzir um estresse metabólico e que gere adaptação. Aí, ó. Então, a maioria acertou, né? Ele tem que induzir um estresse metabólico para gerar adaptação. A maioria acertou aqui. Então, quem respondeu mais rápido foi a Ingrid. Então, ó, ela ficou com a maior pontuação. Vamos lá. Quanto mais vocês acertarem, tem a sequência, né, de acerto. Pacientes com lombalgia, pessoal. Não pode realizar nenhum tipo de exercício doloroso na região lombar. Não podem tratar apenas com exercício necessário aos dias de inflamatório. Não podem manter comportamento predominantemente sedentário. Não podem realizar movimentos como flexão de quadril e hiperextensão lombar. Tá muito fácil esse, né? Muito bem. Todo mundo acertou. Uma sessão aguda de exercício físico não é capaz de promover ajustes metabólicos significativos, verdadeiro ou falso? Essa é para ser rápida, hein? Muito bem, pessoal. A Ingrid está se mantendo bem, Ingrid, muito bem. Enquanto não há instruções específicas e seguras para a prática de exercício físico em uma condição clínica, o exercício não deve ser realizado, mesmo com indicação médica. O protocolo FIT pode ser o mais indicado para iniciar a prática segura. Deve-se prescrever protocolos apresentados em artigos para adultos saudáveis. Deve-se prescrever exercício em intensidade que estimule a produção de TNF e IL-6. Pessoal, aqui como já teve uma... Vamos tentar discutir essa daqui, ó. O exercício físico não deve ser realizado mesmo com indicação médica. Então, o médico indicou essa daqui, ó. O médico indicou a prática de exercício físico.
E a pergunta é, quando não há instruções específicas e seguras, né? Então, o médico indicou a prática de exercício físico, só que você não encontrou instruções específicas e seguras para aquela doença que a pessoa foi te procurar para tratar com o exercício físico. Então, essa daqui é errada, né? Essa vermelhinha aqui. Porque tem indicação médica, a questão é que a gente precisa procurar embasamento teórico de como prescrever o exercício. E esse embasamento teórico, quando não se tem um bom detalhamento para algumas dessas doenças, é indicado o protocolo FIT, né? Que pode ser um início mais seguro para a prática do exercício físico, que controla a frequência, a intensidade, o tempo, a duração do exercício, né, a progressão, as principais variáveis do treinamento, que é o que a gente fala sobre segurança da prática do exercício físico também. E aí a outra, deve-se prescrever protocolos apresentados em artigos para adultos saudáveis. Essa daqui confunde, né? Por exemplo, o Colégio Americano tem instruções para a prática de recomendações básicas para a prática do exercício físico, né? Que fala 150 minutos de intensidade moderada ou 75 minutos de alta intensidade, intensidade vigorosa. Só que é uma condição clínica, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem como base as instruções do American College, sim, para indivíduos saudáveis, mas a gente tem que focar, né? Lembra da individualidade e da condição clínica do paciente que está sendo tratado, tá? Próxima questão. A Isabela tomou a frente, Thiago, a Perla tá tendo uma competiçãozinha boa aqui, hein? A prática crônica de exercício físico é capaz de modular a função metabólica do organismo e melhorar a imunovigilância? Verdadeiro ou falso? 7, rápido. Muito bem. Verdadeiro. Não precisa comentar, né? As adaptações metabólicas geradas pelo exercício são quantificadas apenas pela melhora do condicionamento físico. Verdadeiro ou falso? 6. Tem uma pessoa para responder. Que dúvida, Crow. É falso, né, pessoal? Porque as adaptações metabólicas geradas pelo exercício pode ser quantificada não só pela melhora, pela quantificação da capacidade de condicionamento físico, mas o principal parâmetro, que é o que a gente discute aqui sobre o efeito do exercício, é a melhora da qualidade de vida, né? Então, não é com relação à melhora do condicionamento só, mas relações cotidianas, né? Sentar, levantar, enfim, tem vários contextos ali que, de acordo com a necessidade de cada um, são os pontos que a gente precisa colocar como foco, né? De tratamento de algumas doenças ali, não é só sobre o condicionamento físico. Para iniciar a prescrição de exercício em alguma condição clínica, é necessário interesse dos familiares para o paciente realizar algum tipo de exercício, entendimento dos exames e medicamentos, avaliação e objetivos curtos, seguir as instruções do Colégio Americano para a prática de exercício físico, ou encontrar um protocolo descrito na literatura para a condição clínica e segui-lo. Eu acabei de comentar exatamente esse contexto.
É o entendimento, pessoal, entendimento dos exames, medicamentos, avaliação física e promover objetivos curtos, né? Que eu comentei ali, não só o condicionamento físico, mas a melhora gradual do cotidiano, atividade física diária. A maior parte colocou encontrar protocolos escritos na literatura para condição clínica e segui-lo. Ah, a gente precisa de uma análise bem aprofundada, tá? A gente não pode pegar, tipo, ó, um artigo de prescrição de exercício físico para fibromialgia. Tem informações relevantes, mas a gente não pode seguir tudo à risca ao pé da letra ali, porque, de novo, a gente tem a questão da individualidade biológica e a necessidade de cada paciente, né? Então, lembre, né? Não existe receita de bolo. Sempre vai ter alguma especificidade do paciente que a gente precisa levar em consideração e não dá para seguir tudo. A gente tem várias referências, mas a definição a gente precisa analisar o contexto do paciente para fazer uma boa prescrição de exercício, tá? A Isabela está se mantendo ali na frente. Tiago Spil. O lúpus é uma doença autoimune grave que, durante a fase ativa, deve ser tratada apenas com medicamento. Verdadeiro ou falso? A gente discutiu isso na nossa aula de sábado. Pessoal, é falso, tá? A gente viu um artigo super interessante ali que mostra que, mesmo na fase ativa do lúpus, quando a pessoa está com uma percepção de dor, enfim, mais inflamado, contexto inflamatório elevado, enfim, é possível a prática de exercício físico, lembrando sempre aquele contexto de percepção de dor, enfim, o acompanhamento, né, com o médico, com o reumatologista, enfim, é importante, mas não significa que porque a pessoa tem lúpus e ela está na fase ativa que ela precisa parar a prática de exercício físico. O exercício físico consegue, a prática, né, de exercício físico consegue melhorar a resposta ali imunológica para reduzir a inflamação, tá? Estamos na metade, pessoal. Acho que dá para ter bastante viravolta aí ainda. É seguro e, na verdade, bem indicado a prescrição de exercício para diabetes e hipertensos descompensados? Pessoal, é falso, tá? Quando a pessoa não tem bem controlado a diabetes e a hipertensão, é importante que vocês tenham esse posicionamento de segurança da prática de exercício físico. Acho que tem uma disciplina, acho que é com José Neto, vocês vão ver os critérios, como acompanhar, como medir, né? A pressão, pré-exercício e tudo mais. O paciente novo que vocês não têm conhecimento, é importante medir a pressão antes da prática do exercício físico, acompanhar, né? Saber se essa pessoa toma o medicamento, o horário que ela toma o medicamento. E se a hipertensão ou diabetes for descompensado, não realizem o exercício físico, né? Primeiro controla ali com medicamento, tudo. Tá estável a pressão e a glicemia, e aí vocês começam a inserir volume, intensidade de exercício físico aos poucos e fazendo bom acompanhamento, né, da glicemia e da PA no ambiente mesmo de treinamento, tá? Tá trocando bem, tá interessante isso aqui.
Para avaliação metabólica do efeito anti-inflamatório e analgésico do exercício, é possível a comparação de exames pré e pós. Quais são esses exames, né? PCR, triglicerídeos, colesterol, glicemia, PA e escala de dor. Ou PCR, interleucina 6, 10, 14, TNF, marcadores de linfócito, macrófagos, biópsia tecidual das células satélites e células de crescimento, ou a quantificação de citocinas pró e anti-inflamatórias. Eu sabia, eu coloco essa daqui para ser pegadinha mesmo, tá, pessoal? A gente discutiu bastante esses parâmetros de citocinas, macrófagos, células do sistema imunológico, mas a prática de vocês, pessoal, isso é aspecto científico e informações que evidenciam que o exercício físico ele é eficiente, ele traz efeitos positivos. Mas é importante vocês saberem que essas análises aqui, ó, de citocinas e tudo mais, ela tem um alto custo. Então, na prática, vocês olharem para esses resultados aqui, para a PCR, que é uma análise muito mais tranquila de ser feita, né? Exame de sangue, um exame de sangue comum, vocês conseguem ter essas informações aqui e acompanhar os valores metabólicos ali do exercício, de alguma possível inflamação com um PCR junto, lembrando que PCR não é um fator que define algum tipo de doença, né? Ele está em conjunto, ele soma no diagnóstico, né? Ele auxilia no diagnóstico de algumas doenças, tá? Mas é importante vocês saberem distinguir isso daí. A realidade é essa daqui, ó. PCR, triglicerídeos, frações de colesterol, isso aqui é o fazível. Isso daqui, PCR, IL6, células, qual a tipagem de macrófago, é muito mais complexo, é a nível de pesquisa científica, tá? Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir ter acesso a esse tipo de informação a partir de um pedido de exame de sangue, tá? A Isabela marcou errado. Poxa, Isabela, acho que vai cair a pontuação aqui então, hein? Oi, você continua em primeiro, olha só. Vamos lá, ó. Para prescrição de exercício, quando associada ao uso de um ou mais fármacos, deve-se saber o componente químico do fármaco e a farmacocinética, saber se o fármaco interfere na eficácia do exercício para reduzir a dose, conhecer o efeito adverso do fármaco e não praticar o exercício próximos à dose, saber a farmacodinâmica do medicamento, horários da dose e estado alimentado. Ó, pessoal, saber a farmacodinâmica, né? O que o medicamento faz com o organismo ali, o horário da dose e se a pessoa se alimentou. Basicamente, a gente precisa ter essas informações. Saber se o fármaco interfere na eficácia do exercício para reduzir a dose. Isso daqui, na verdade, é o contrário, né? A gente precisa saber se o exercício auxilia na eficácia do fármaco e aí, com o tempo, o médico reduz a dose do fármaco, mas não reduzir o fármaco por conta da prática do exercício físico. É o contrário, tá? A ciência apresenta um bom embasamento na prescrição de exercício físico para o tratamento de muitas doenças. Devo estudar e ter confiança na minha ferramenta de trabalho? Ou devo acatar todo o diagnóstico e parar com o exercício sempre que houver incertezas? Isso aqui é mais para filosofar, tá, pessoal?
confiança, né? E se você não tem uma confiança na sua ferramenta de trabalho, é importante fazer o que vocês estão fazendo, né? Estudar, se aprofundar nos estudos para entender e confiar cada vez mais, saber onde buscar também informações sobre o efeito do exercício físico, tá? E aí, acatar todo o diagnóstico e parar com o exercício sempre que houver incertezas, primeiro estuda e busca contato, acesso com os outros profissionais também, tem uma troca, uma dinâmica com outros profissionais para vocês conseguirem ter uma boa definição do que fazer, tá? No tratamento da fibromialgia, é necessário iniciar a prescrição farmacológica antes de se prescrever exercício físico. A gente já discutiu isso aqui, a gente leu a pergunta lá da Isabela no nosso Classroom, vocês vão responder rápido, né? Verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Não é necessário iniciar a prescrição farmacológica. Na verdade, a gente já comentou que o exercício físico é a melhor intervenção para o tratamento da fibromialgia. Lembrando, né, nosso material didático fala disso também. Antigamente, acreditava-se daqueles tender points, né, dos pontos gatilhos, de contagem desses pontos, e assim, não é um protocolo mais utilizado para diagnóstico da fibromialgia. Penúltima pergunta. A intensidade e complexidade inicial do exercício depende do paciente. Para a dor lombar, os exercícios mais efetivos são os aeróbicos cardiovasculares, os resistidos, que estimulam o ganho de força, a caminhada, por ser uma modalidade mais acessível, ou os alongamentos de baixa intensidade, por evitar a dor tardia. Esse é fácil também, pessoal. Bom, eu acho. Os resistidos, né, pessoal, para ganho de força muscular, tônus muscular, que ajudam a proteger a lombar. Então, esses são os mais indicados. Os alongamentos de baixa intensidade, assim, alongamento é muito positivo, mas aqui, associando ao questionamento, né, para dor lombar, o que é mais efetivo, né? E aqui está afirmando que é para evitar a dor tardia. Então, não é esse o objetivo, né? Não é sobre dor tardia, é sobre melhora da dor na região lombar. E os aeróbicos não parecem ser os mais efetivos também, né? E a caminhada também não. Última pergunta, pessoal. A Isabela vai se consolidar a vencedora do quiz aqui, será? Última pergunta. Para prescrição de exercício físico para artrite reumatoide, é indicado o uso de analgésico antes da sessão do exercício, focar a sessão de exercício apenas nas articulações lesionadas, focar a prescrição de baixa intensidade de alto volume para evitar a dor, aquecer apropriadamente todas as articulações e induzir um estresse metabólico. Todo mundo acertando essa, para a gente fechar bem o quiz, hein? Ó, pessoal, aquecer apropriadamente todas as articulações e induzir esse estresse metabólico.
As outras duas, focar a sessão de exercício apenas nas articulações lesionadas. Na verdade, se a pessoa está com dor aguda, a gente tem que manter a prática de exercício físico e eliminando, né? A gente pode isolar as articulações lesionadas, as articulações com dor, porque o que a gente já comentou, né? O exercício físico tem esse efeito analgésico e anti-inflamatório. Então, é uma dose de exercício físico que ela é sistêmica. O organismo inteiro vai se beneficiar da prática de exercício físico. Então, se tem alguma articulação lesionada ali, você pode isolar com dor aguda, intensa, você pode isolar aquela articulação e praticar exercício com outras articulações do corpo para ter esse benefício do exercício físico. A outra é focar na prescrição de baixa intensidade e alto volume para evitar a dor. Então, essa também não é correta, porque alto volume, pessoal, é uma das variáveis de exercício que podem mais gerar lesão. O excesso de volume de exercício também gera lesão. A gente sempre associa, né, que intensidade gera lesão e tudo mais, mas volume elevado também é significativo para o aumento de lesão, tá? Então, por isso que essa daí também não é uma resposta correta. Vamos para os finalmente aqui. O pódio final, então, ficou com a Isabela? Não? Não. Ficou em terceiro lugar a Ingrid. BGM, eu não sei quem que é, BGM, se identifique aí. E a Isabela ficou em primeiro lugar. Parabéns a quem a colocação ali, mas eu agradeço pela participação de todos vocês, né? É legal que vocês participaram e revisaram um pouco do conteúdo. Vou fechar aqui. Vou colocar para receber feedback aqui para vocês darem um feedback ali e aí depois eu vejo, tá? Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Alguma dúvida ainda? Quer comentar sobre alguma questão, alguma coisa que eu não falei ali no quiz? Enfim. Ah, é a Bárbara, é você, Bárbara. Entendi. Um comentário que eu adoro, Kahoot, porque eu sou mega competitiva, então eu chego até a mudar a respiração aqui. Muito bom. Então, pessoal, eu estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida. Lembrando que agora, essa semana, amanhã é a data final para a entrega da AV3. Com esse carro que vocês fizeram, vai ficar simples, fichinha de vocês responderem essa AV3. Amanhã encerra, acho que vocês têm que finalizar hoje à noite ainda, né? A atividade avaliativa 3. E responder o questionário de satisfação e se organizarem aí para fazer aquele estudo de caso clínico que a gente discutiu hoje, tá bom? Pessoal, então eu vou encerrar a gravação aqui. Eita, na história do